Bem-vindo ao programa Jesus está voltando. Hoje eu tenho uma matéria urgente para passar para vocês, mas não vou tecer muitos detalhes. Vou tentar ser bem objetivo, porque é uma notícia duas notícias que estão circulando e são altamente proféticas. Eu vou começar lendo Ezequiel 38, que diz: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. E diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, como todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Eu vou mostrar para vocês a matéria que nós estamos vendo e talvez você não se inteire que isso é altamente profético. Primeiro, eu não vou tecer detalhes porque há uma guerra escatológica aqui. Guerra que eu falo é muitas discussões, muitas teorias. Primeiro, se o Gog é a Rússia ou a Turquia. Eu não vou entrar nesse detalhe. E o outro é que alguns dizem que esta guerra acontecerá um pouco antes de começar a tribulação. Outros dizem que será no meio da tribulação e outros dizem que será já no finalzinho da tribulação para começar o milênio. Aí essa é totalmente descartada, essa tese, porque vai ter assim a batalha do Armagedon, então o milênio. Então fica um pouco antes da tribulação e no meio da tribulação. Eu defendo a ala que diz que será um pouco antes da tribulação, porque só assim o anticristo fará um pacto de paz entre árabes e israelenses, todas aquelas nações que estão ali. Então eu defendo essa ala dos escatologistas que dizem que será antes da tribulação. Mas aqui tem uma coisa bem interessante. Quando você vai ler todo o capítulo, você vê que na invasão dessas nações, que aí entra o Irã, entra a Turquia, que é a casa de Togarma, entra o norte da África, entra a Líbia, os de Put, entram muitas nações, acho que a Líbia é os de Put, não estou bem lembrado agora, mas não vem ao caso. E nós estamos vendo essas nações se unirem. E o que nós acreditamos que será o pontapé para esta guerra. Você está vendo aí que o ministro de defesa israelense, ele ordenou que as forças de defesa de Israel acelerem a preparação do processo de soberania, quando Israel, no dia 1º de julho, vai anexar partes da Judéia e Samaria. E os países não só todos os países árabes ali são contra. Nós temos aqui a Jordânia conclamando o mundo a se unir contra Israel. A Liga Árabe diz que não aceita. E o próprio Erdogan diz também que não aceita e que vai impedir essa anexação. Muito bem, então dia 1º de julho já tem uma guerra marcada aí, porque o Gantz e o Netanyahu dizem que não vão abrir mão de anexar e que os cidadãos árabe-palestinos que moram nessa região, ele não vai dar cidadania. E diz que eles não estão anexando terras árabes israelenses, mas terras de Israel. E isso, biblicamente, ele está totalmente certo. Então você tem aqui no Jerusalem Post que o Irã, a Rússia, a China e a Turquia celebram o colapso dos Estados Unidos. Vou mostrar-lhes isso aqui para você entender o que eu quero explicar. Aqui tem, novamente, a guerra de Gog e Magog, se aproxima a cada minuto. E no yearnews.com, Irã, Rússia, China e Turquia celebram o colapso dos Estados Unidos. Aqui no Break Israel News,
que as organizações de segurança de Israel se preparam para anexar e ter soberania sobre Judeia e Samaria. Então, o que eu quero agora mostrar é o seguinte: durante esta guerra que vai acontecer de Gog, da terra de Magog, nós não vemos ninguém ficar do lado de Israel. Qual o país que defende hoje Israel, que colocou a sua embaixada lá em Jerusalém? Os Estados Unidos. E o que é que está acontecendo com os Estados Unidos agora? O caos, a confusão depois da morte daquele cidadão e, além do mais, uma pandemia que destruiu a economia dos Estados Unidos. Então, possivelmente, esse será o grande motivo porque os Estados Unidos não vão se meter nessa guerra, porque eles vão estar afundados. Sem falar que pode haver uma grande catástrofe, o Yellowstone está subindo, está aquecendo cada vez mais, terremotos, muita coisa acontecendo. Então, nesta guerra, o que nós entendemos agora, que nós que estudamos escatologia imaginávamos qual seria o motivo dos Estados Unidos não se meter nessa guerra. E aí está, o caos, uma pandemia e uma economia afundada. Então temos aí até o 1º de julho de 2020 uma guerra programada e parece que dessa vez a coisa vai pegar, porque esses países, Irã, Rússia, China, Turquia, eles já estão unidos. E lá na profecia de Ezequiel, são eles os cabeças de Gog. Então essa notícia é apenas para sintonizar o que está acontecendo no planeta e que Jesus está voltando, o arrebatamento se aproxima, talvez vejamos o início dessa guerra e partiremos. Eu quero só deixar um comentário aqui. Existe uma menina chamada Aline Pita. Ela, há uns 7, 8 anos atrás, ela colocou um vídeo falando do 6º sonho que ela teve sobre o arrebatamento. E ela, nesta visão, neste sonho, ela diz que o arrebatamento acontecerá durante uma grande guerra que vai estar acontecendo e que ela via mísseis para cima e para baixo. Eu nunca esqueci esse sonho que ela falou. Eu vou colocar aqui o link para você, vou procurar e deixar para você ir ouvir lá. Está com 7, 8 anos mais ou menos que ela gravou isso. Na época que ela gravou eu vi. Então acorde. Nosso tempo aqui, graças a Deus, está acabando. Estamos partindo. E só precisamos orar, orar e orar. Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.